É pôr na perna, é homossexualidade, é os trejeitos, minha voz é fina, meu rosto, o jeito do meu rosto é afeminado. Eu tentei fazer de tudo, até macumba fiz pra virar homem, não consegui. Raspei cabeça, cabelo, fui pra 3 encontros com Deus. O diabo não saiu de mim. Eu continuo sentindo atração por homem, tenho os meus trejeitos. E as pessoas não entendem os trejeitos, acham que a gente tem que mudar os trejeitos. Eu sou assim, gente, não aguento mais, cansei. Eu cansei, eu tentei de tudo. Tomei hormônio masculino, na veia tomei testosterona em 2022 no Rio de Janeiro. Fiz um monte de coisa para tentar virar o homem. Mas Deus não tirou de mim. Porque a minha psique, a minha mente, a minha alma, o meu ser profundo é heterossexual. O mesmo que eu estou dizendo a meu respeito, eu sei que é equivalente ao que acontece com você. Você tem toda a aparência externa de homem, mas a psique é o que frequentemente determina quem a gente é, quais são as nossas tendências, independentemente do corpo. Eu não quero entrar nos clichês dessa questão de gênero, eu detesto clichês. O fato simples é o que eu tenho dito há milênios, é que os únicos gays que eu vi deixarem de ser foram aqueles que nunca foram. Os únicos gays que eu vi deixarem de ser gays são os que nunca foram. Porque os que de fato são gays, nasceram gays, vieram ao mundo gays, isso não é um fenômeno só dos humanos. Em todas as criaturas animais você encontra o mesmo fenômeno manifesto dos que vivem na face da Terra. Paz e graça a todos. Vocês acabou de ver aí o vídeo, né? Do Caio Fábio, né? É uma pessoa que eu admiro muito, a sabedoria dele. Vários pontos eu estou de acordo com ele, no modo dele pensar, teologicamente falando, mas tem coisa que não dá para você deixar assim no ar, sem uma explicação exata. Talvez ele quis aí ajudar o rapaz do vídeo, e eu acho que de fato foi isso mesmo, porém deixando margem para pensamentos abertos ou libertinos das pessoas, né? De fato, as escrituras condenam essa situação, condena. Então eu queria saber o seguinte, na minha curiosidade desses 30 e tantos anos no Evangelho, eu tenho a curiosidade de saber o porquê que Deus cria esses seres dessa forma, se Deus errou, se Deus erra, se tem capacidade de errar, ou Deus está esquizofrênico, um Deus louco, porque Ele faz esse tipo de gente para sofrer dessa forma e destrói essas próprias pessoas. Nós temos o episódio de Sodoma e Gomorra, que Deus destruiu aquela cidade por causa dos atos libertinos que aquelas pessoas estavam cometendo. Inclusive, quando os anjos, de forma de homens, lógico, hospedaram na casa de Lote, e essas pessoas queriam que eles saíssem, porque eram novos na cidade, para que cometessem os atos libertinos que aquelas pessoas queriam. Então eu não entendo ainda como que é esse processo, que a religião não explica, né? Que Deus cria esse tipo de pessoas, né? Que Deus cria esse tipo de pessoa e num erro genético, né, dele, e põe para sofrer, igual esse rapaz tem muitos, e destrói essas pessoas depois. Que processo é esse? Que Deus é esse? E não que evangelho é esse? Porque o rapaz também está se baseando
em interpretações da religião. E é uma interpretação que não cabe. A religião é uma interpretação que tem que ser deixada de lado. Porque na literalidade da interpretação deles, né, no ser carrasco da interpretação, eles machucam, eles destroem a vida das pessoas. E não é por aí. Mas Deus é que condena essas coisas. Condena essas coisas, mas você tem que saber o trato que você dá a essas pessoas. O Evangelho é um julgamento? É. O Evangelho é um apontar de dedo? É. Mas o Evangelho é um apontar de dedo, é um julgamento no qual leva a pessoa a enxergar o seu erro e se retratar com Deus, não com você religioso, com o pastor, com o padre e etc., mas com o próprio Deus, a se retratar com Deus quando o Evangelho chamou a sua atenção para o seu erro, né? Talvez alguém pode te admoestar. Admoestar não é acusar, condenar. Admoestar é você falar com a pessoa e você reconhecer aquele erro, né? E mudar a direção da condição de sua vida. Essa é a realidade das coisas. Então você muda, porque o Evangelho é um julgamento. E se você não julgar o erro daquela pessoa, nunca que ela vai saber que ela está errada. Certo? Então veja só, do jeito que a gente vê que as pessoas estão conduzindo esse processo nos tempos de hoje, num tempo digital, num tempo de modismo, né, num tempo de influências e etc., está totalmente errado. Totalmente errado. O outro pastor Ed René, né, ele quer que você adequa a Bíblia ao mundo, às modas, ao modismo, né? Enquanto que o modismo é que tinha que se render às Escrituras. As Escrituras é algo permanente, é algo que não passa, é o que permanece. Portanto, você pode ler uma coisa que foi escrita 3.000 anos atrás, né, que ela tem reflexo hoje. Você pega a reminiscência da palavra, a reminiscência é a lembrança de coisas de 3.000 anos atrás que você encaixa hoje. Por quê? Porque ela é eterna, é uma condição permanente que a Escritura trouxe do caráter moral de Deus. Entende? Então ela foi, é e será. Enquanto que o que você faz no mundo hoje é moda, é modismo, é influência, né? E isso tudo não permanece, isso é coisa que perece, que passa. Olha, passou Sodoma, passou Calígula, né? O Império Romano entre si, passou tudo, muitas outras coisas por aí, passou, é moda. E aí começa de novo um tempo revoltoso com a ética moral, para que a libertinagem tome conta, que não vai permanecer, que é passageiro. Então é moda, modismo. E se você apega à palavra de Deus, ela é o que permanece. Ela é tratada de antiquada, né? Ultrapassada, mas não é ultrapassada. Ela é permanente. Ela valeu há 3.000 anos atrás, ela valeu há 2.000 anos atrás, ela vale hoje e valerá enquanto existir terra. Essa é a realidade. Então o que eu quero dizer, vamos condenar essas pessoas? Não iremos condenar ninguém, pelo contrário, vamos amá-las, né? Desde que nós não deixamos correr solto. É preciso que você aponte esse erro. Mas o Antônio, tem gente falando também, mundo afora, que não seja religioso. Eu não tenho nada a ver com os de fora, eu tenho a ver com os de dentro. Então estou falando aqui de Caio Fábio e de Ed René, que são dois religiosos, né, que querem de uma forma. O Caio, por exemplo, quer passar uma coisa interessante, que é o amor ao próximo, que é a doutrina de Cristo. A verdade é essa. A doutrina de Cristo é a piedade. Se
você pegar Timóteo ali, Paulo falando com Timóteo, ele vai falar isso. A doutrina de Cristo é a piedade. Eu posso colocar aqui na tela o versículo, que eu não me lembro agora. Capítulo e versículo, vou colocar. Então, o que permanece é a palavra de Deus. Agora, esse moço aí do vídeo está se baseando, volto a dizer, está se baseando em algo religioso, de interpretação literal das denominações. Pegue as denominações e analise uma por uma. Cada uma com o mesmo trecho bíblico tem uma condução para aquela denominação. E aí a condução de Deus é uma só. Você precisa amar essas pessoas? Precisa, mas precisam levar elas à abertura da mente e dizer não ao que é modismo, ao que passa, ao que perece, mas é o que permanece. A palavra de Deus, como Jesus mesmo ensinou na parábola, ela é como o reino dos céus, é como um tesouro que você ajunta lá, onde a traça não come, não rói, não enferruja, não perece. E essas coisas mundanas tudo passa, é tudo passageiro. E aí a moda do passageiro pode abraçar você e te levar a uma condenação, te levar a uma perseguição pessoal aqui na terra, estou falando aqui na terra. Pode te levar a uma perseguição, pode te levar a uma calúnia, pode te levar ao desespero, pode te levar até a morte, como pode acontecer com esse rapaz. Ou ele queria fazer isso e aconteceu com muitas outras pessoas que eu conheço. Então, o reino dos céus é como um tesouro que você guarda no céu, que a traça não come, que não enferruja. E essas outras coisas tudo são que ferruja, que a traça rói, que passa. Portanto, a gente tem que saber lidar com essa situação, porque nós não podemos negar aquilo que Deus colocou. Paulo apóstolo colocou isso em Romanos 1, de uma forma clara, nítida, para a gente entender isso. O que eu tenho que fazer então, Antônio? Você não tem que suicidar, você não tem que se condenar, você não tem que achar que alguém pode te condenar, não, mas é preciso que você se atente àquelas pessoas que querem que você abra os olhos para isso. Mas eu não consigo, fez macumba, fez isso, fez hormônio, fez um monte de coisa, não consegue. Consegue. Eu sou hétero e não tenho um pingo de vergonha de falar. Já aprontei na minha vida, já fiz um monte de coisa errada, já. Inclusive agora, eu tenho 2 anos, nós estamos em 2024, outubro, hoje é 26 de outubro de 2024. Então, desde junho de 2022, que eu não ponho a mão numa mulher. Ah, mas como assim? Não, eu posso ser hétero, eu posso ser homo, mas eu posso renunciar. Renunciar. A gente faz a renúncia das coisas que a gente pode. Por exemplo, eu posso ser um homem hétero e casto. O que quer dizer ser casto? Quer dizer que você não vai sair por aí porque você é hétero pegando todo tipo de mulher. E a mesma coisa o homo. O homo, ele pode ser casto, pode ser homo, até que a ciência explica isso, até que a fé explica isso, porque eu não entendo até hoje. Você pode ser casto, você pode ser um homossexual no tipo, mas pode ser casto, você pode renunciar esse tipo de coisa. A vida é feita de renúncia. O Senhor Jesus disse, quem quiser seguir-me, negue a si mesmo. Negar a si mesmo é você renunciar a um monte de vontades, um monte de coisas na vida. E assim você fará com que sua vida seja limpa, fora de acusações, fora de calúnias, fora de fofocas, fora de todas essas coisas ruins que são frutos da carne. Você terá uma vida decente, limpa,
né, e não julgada, condenada. Mas eu repito, a religião, você não pode basear-se em religião, você tem que se basear na palavra de Deus, porque ela é uma acusação, né? Ela é como que eu digo para vocês entenderem, não pode ser uma acusação, mas ela é um julgamento. Até porque se ela não fosse um julgamento, ela não apontava o erro do ser humano. E ela aponta o erro do ser humano na intenção de que ele mude. Isaías já disse que Deus não agrada da morte do homem. É por isso que Ele quer que você muda e que você viva. E que você viva. Como hétero, eu tenho todas as vontades da carne quanto à sexualidade. Todas as vontades. Impressionante. Mas eu preciso me conter, me renunciar, para que eu viva o Cristo, viva uma liberdade, né? Sem a opressão alheia, sem a opressão dos religiosos, e etc. Repito mais uma vez para terminar. Você não deve basear sua vida em atos religiosos, porque eles são literais em acusar, em diminuir você, principalmente quando você renuncia a eles. Você se torna o maior inimigo, seja hétero, seja homo, você se torna o maior inimigo deles, um condenado, um desprovido de graça, um desprovido de bem, um desprovido de bom, de qualquer coisa para eles. Mas quando você estiver com eles, tudo bem. Quando você sai, você não presta. Você é um dissidente, né, do Evangelho. Mentira, você não é dissidente do Evangelho. O Evangelho é livre, é para você em qualquer lugar onde você está. Você é um dissidente da denominação deles. E eles falam que é de Deus, que é do Evangelho. Você é um desviado. Desviado de quê? Desviado de quê? Desviado de Deus? Quem desvia de Deus? O ar que eu respiro é Deus. A natureza que eu vejo é Deus. O sono que eu tenho é Deus. O cansaço que eu tenho é Deus. Por isso que eu digo que Deus não existe, Deus é. Tudo que você faz é você e Deus. Então, que essas pessoas, como esse rapaz do vídeo, tenham forças e renunciem. Renuncie, negue a si mesmo e busque a Deus. Essa é a verdade. Igual eu, hétero, tenho que renunciar a um monte de situação. Eu não posso sair por aí à torta à direita, com uma hoje, com uma amanhã, porque eu sou hétero. Eu acho que eu sou hétero, que eu posso. Não, mentira. É o mesmo pecado da homossexualidade. É a mesma coisa. Então, você que acha que é hétero, que é machão, né? Que pode sair por aí porque você é hétero e o outro é homem e não pode, é mentira. Ele não pode, você também não. Paz e graça a todos vocês.